ótimo. Aí você clica lá no seu PowerPoint. Só que você vai deixar de ver a gente, você só vai ver o PowerPoint, tá? Tá. Vocês estão vendo? Me vendo? Você, A apresentação, não? não. Apresentação, não. Quando você clicar numa janela, ele está aberto, o PowerPoint está aberto no seu computador, Ele está né? aberto, tá. Isso. Então, você clica numa janela, aí vai aparecer o que está aberto no seu computador. Abre uma janelinha com os programas abertos. Não está aparecendo meu PowerPoint aqui. Então, o seu PowerPoint fechou. Não, mas ele está aberto aqui para mim, ó. Ué. Deixa eu ver se tem uma opção. Opa! Tem uma opção aqui de tela inteira. Vamos ver. Tenta a tela inteira. Valéria, você tem que estar com ele aberto a apresentação, no modo apresentação. Ah, tem que estar no modo apresentação. Entendeu? Tá. Não, agora foi. Foi? Foi. Aí agora você coloca... Quando você clica no PowerPoint embaixo... Tá ótimo. Vocês estão vendo? Tem que estar no modo apresentação. Senão o Meet não enxerga ele. Tá. Não tinha ido legal aí. Já começou a ficar para mim. Agora você clica aí na apresentação. Isso. Pronto. Ótimo. Ai, bem-vindas. Agora acho que pode começar a gravar, Márcia. Você começou já, meu anjo? Vamos lá. Então, eu não vejo vocês. Qualquer coisa, vocês podem parar, perguntar, interromper, por favor, tá bom? Vamos lá, então. Então, nosso encontro hoje, dando sequência no projeto de si, nós vamos falar sobre as essências florais para o elemento metal. Aqui, como a gente já viu nos encontros anteriores, né, com a Márcia, com a Rosana, dentro da medicina chinesa, o que é o elemento metal. Eu andei buscando algumas informações, algumas são muito repetitivas, né? Mas é só para resgatar um pouquinho da nossa memória em relação ao que a gente vai falar hoje. Então, na medicina chinesa, o elemento metal é representado pela pureza, pela transparência, tendo como símbolos tanto o cristal como o ouro. E a Rô apresentou, né, na aula passada, o que significa as duas pipetinhas aqui, né, esses dois caracteres aqui, como se o metal está inserido na terra. Então, só retomando esses conceitos. E eu também pesquisei um site de uma pessoa que trabalha com medicina tradicional chinesa, que é a Maria Ângela Grola. E achei muito linda essa frase que ela traz, falando dos pulmões e do intestino grosso, né, que é o acoplado aí dos pulmões. Ela diz: ao nascer, separado, sozinho em nossa própria pele, a primeira respiração vem com um grito, acordando para uma nova vida. Cada manhã, acordando para um novo dia. Abra os braços e respire profundamente. Sinta o espaço exterior e preencha o espaço interior. Em seguida, expire, relaxe, deixe ir. Primeiro e último, expansão, concentração, abertura, fechamento, defender as fronteiras. Essa é a expressão completa dos pulmões e do intestino grosso. Achei que isso tinha muito a ver, né, com o que a gente tem visto em relação ao elemento metal. E, resgatando o que a Rosana também já trouxe, né, o elemento metal tem a ver com o outono, né, que o metal representa aí o outono, e que é uma estação onde a gente vai ter como característica a queda das folhas das árvores, as sementes que vão ficar ali fechadinhas, esperando esse inverno passar
para ela florescer, né, brotar, vir para a vida, e em algumas regiões o término de algumas colheitas, né, no campo, fechando um ciclo. Então, esse movimento da queda das folhas aqui no solo, a gente também já viu com a Rosana, que vai tratar da decomposição, da transformação dessas folhas, dessas sementes que caem, em minerais que vão nutrir o solo para poder gerar vida novamente. Então, o outono é uma fase que o clima também vai se modificar, né? De 3 em 3 meses a gente tem a modificação aí no clima na face da Terra, e a gente sai da fase Yang, né? O verão, e vem entrando no outono. Então, o máximo da energia Yang que estava no verão, ele vai caindo, diminuindo, e vai fazendo a transição para uma fase Yin, né? Para preparar para o inverno, que vai ser a nossa nova futura estação. Né? Então, é um período, esse período do outono, relacionado à morte e à queda, né? Naturalmente já é assim. E também o outono tem a ver com essa mudança toda, que leva a gente para um estado mais recolhido, né? Mais interiorizado, um estado de recolhimento, onde a gente quer um pouco mais de aconchego, uma vontade de ficar mais quietinha no seu cantinho, e promove na gente essa vontade de olhar para a gente, né? Do olhar interno, de olhar para o nosso interior, que é uma fase onde a gente vai fazer a nossa reflexão, rever uma série de questões, e quando a gente está bem, em equilíbrio, a gente vai promover o desapego, né? Liberar o que a gente não está precisando mais. Então, essa é uma fase onde a gente poderia exercitar essa questão da avaliação, da reflexão e do desapego, que na verdade a gente faz isso lá no final do ano, né? Quando a gente está mudando de um ano para o outro, a gente faz essa questão de rever o ano, o ciclo que passou e começar uma fase nova. Mas esse momento saindo do verão para o outono, para o inverno, que vai vir, é como se fosse um preparo da gente para essa interiorização maior. Então, os elementos, as emoções que estão ligadas, né, ao elemento metal, são a tristeza, a melancolia, o pesar, e muitas vezes esse sentimento vem envolvido com um sentimento de perda, ou um sentimento de luto, de algo que a gente não possui mais. Eu lembro que na outra aula, a Rosana trouxe a questão de uma pessoa que tem uma perda financeira muito grande, né? E aquilo para ela fica pegada naquele sentimento da perda, acaba deprimindo por uma questão de uma coisa que ela perdeu e não consegue abrir a perspectiva para um novo, né? Para uma possibilidade de resgatar aquilo que foi embora, né? Então, não consegue fazer o desprendimento daquilo. É um momento em que propicia para a gente uma capacidade da gente desprender sentimento, deixar ir embora o que a gente não precisa, seguir em frente. E o bloqueio ou o enfraquecimento do elemento metal, ele pode gerar nas pessoas aquele aperto no peito, uma sensação de vazio, uma angústia, né? Pessoas que chegam a soluçar, a ter falta de ar, porque o elemento metal tem a ver com o nosso pulmão, né? O órgão é o pulmão. Então, a tendência de isolamento também pode ser um sintoma comum, né, uma manifestação comum, quando o elemento metal está mais enfraquecido. E para a gente fazer esse desapego muito ligado ao elemento metal, né, é uma fase que a gente precisa finalizar projetos, é uma fase que a gente deveria oportunizar, né, para fechar projeto, liberar as questões antigas, as que a gente traz lá de trás, que neste momento que a gente se encontra, talvez não precise mais dela. Seria uma época em que a gente pudesse promover algumas ações, né? Arrumar o guarda-roupa, dar uma geral na casa, fazer uma grande faxina, tirar os itens que a gente não precisa mais, coisas que estão quebradas e que a gente fica guardando o relógio, de repente, que está sem bateria,
colocar a bateria, pôr ele para funcionar, algum objeto que está quebrado, que a gente fica guardando, esperando que um dia vai consertar, desapega, né? E fazer isso também no emocional, nas recordações que a gente traz, como é que se diz, nas imagens que a gente tem, né? Numas características que a gente trouxe com a gente até esse momento e que não está servindo mais. Então, a questão do desapegado, deixar fluir, né? Deixar o nosso ti, nosso ki, seguir o seu fluxo normal. Então, eu trouxe aqui algumas essências florais, eu trouxe, na verdade, 9 essências que são curtinhas, mas que algumas têm a ver bem especificamente com o pulmão e com o elemento metal, e outras que têm a ver com o suporte que a gente precise, talvez, para equilibrar o elemento metal. Então, eu vou falando aqui, e se tiver alguma questão, vocês podem perguntar, tá bom? Ou anota, a hora que a gente terminar, a gente faz uma rodada geral. Então, só resgatando, né, aqui essa imagem trazendo a questão da photokillian, da planta, né, então ela, como todos nós, né, tem o seu corpo físico, mas também tem o seu corpo etérico, o seu campo vibracional, e é essa impressão do vibracional que está contida nas essências florais. Então, os florais são extratos que são muito sutis, que extraídos só de flores, principalmente das flores, né? As essências florais são extraídas de flores, mas a gente tem também as essências vibracionais, minerais, né? Os elixires, também hoje produzidos, extraídos das pedras, e que vão potencializar as nossas qualidades humanas. Eu, lendo uma coisa esses dias de um escritor espanhol, Jordi Cañelas, ele fala que a planta, né, que o floral não vai colocar na pessoa ou no pet, né, ou quem fizer uso dessa essência, ele não coloca em nós nada do que a gente já não tem internamente. O que a essência floral faz é aflorar essa nossa qualidade que estava em desequilíbrio, ou que estava lá amortecidinha, né, amortecidinha. Então, ela só aflora o que a gente já tem internamente. Então, ela harmoniza os nossos desequilíbrios emocionais, mentais, elas têm uma capacidade concentrada, né, um potencial energético que a água vai captar. Elas atuam no nosso campo por ressonância vibracional, então o que o meu campo está emitindo é o que aquela flor vai ressoar, então por isso que o floral trabalha nos equilibrando. Elas não atuam no físico, mas nos campos de consciência, prioritariamente. E como não tem princípio ativo, ela só, a energia, né, a assinatura daquela flor, ela não vai fazer interação medicamentosa e nem causar efeitos colaterais. O que às vezes a essência floral produz na gente, o que a gente diz que é para acontecer de fato, é a crise, é a conscientização. E às vezes, como a gente não está enxergando o nosso potencial que está desequilibrado, aquela emoção que não está muito equilibrada, a hora que a gente toma consciência daquilo, a gente fala, nossa, parece que eu piorei ao invés de melhorar. Por que piorou? Porque ela tomou consciência de um padrão que está em desequilíbrio e que ela não percebia. Né? Então, a essência floral, ela não tem efeito colateral. Ela, às vezes, algumas essências são mais catárticas, produz na gente uma crise de conscientização, que a gente fala na terapia floral. E elas nos ajudam também a promover o nosso autocuidado e a autocura. Resgatando os princípios do Dr. Bach, né, os princípios são basicamente 3, o conhece-te e cura-te a ti mesmo, que é o livro que o Dr. Bach traz, os 12 curadores e o cura-te a ti mesmo. Trate a pessoa e não a doença, e trate a causa e não o efeito. Se a minha cabeça está doendo, ela dói porque eu estou preocupada, tem alguma coisa, alguma situação que me leva até a dor de cabeça, né? Então, diferente da alopatia, que eu vou tomar um analgésico, na terapia floral, como na aromaterapia, como na terapia com os cristais, a gente vai lá no que está gerando aquele sintoma, né? O que está causando aquele efeito.
E uma frase do Dr. Bá também que eu acho muito bonita, que ele traz que a saúde é nossa herança e nosso direito, e é a completa união da alma, mente e corpo, e não um ideal longínquo. Ou seja, se eu estou integrada, né, minha mente, alma e corpo estão integrados, estão em sintonia, eu tenho uma saúde equilibrada, uma saúde perfeita. Aí, entrando nas essências florais, eu trouxe uma que é o chicory. A gente tem o chicory no sistema Bá e tem o chicorium, que é a mesma planta, só que nasce aqui no Brasil, né? Essa do Dr. Bá nasceu lá na Inglaterra. O chicorium, que o Breno e a Ednamara identificaram, pesquisaram aqui no sistema de Minas, é da mesma planta, o Chicorium antibius, que é a florzinha da chicória mesmo, né? Só que a chicória silvestre. E o chicory, ele não necessariamente vai atuar na tristeza, na depressão, no pesar, ele vai atuar no desapego dessas emoções. Chicory é um floral de desenvolver o desapego e o amor incondicional. Estou só olhando aqui o horário para a gente não atrasar. Então, o chicory a gente diz que é muito para aquelas pessoas possessivas, ciumentas, controladoras, que elas fazem, né? Elas são amorosas, são carinhosas, mas elas sempre dão alguma coisa cobrando outras. Ela sempre espera algo em troca, porque ela tem medo de não ser amado, de ser rejeitado, porque em algum momento, ou na infância, ou na adolescência, em algum momento essa pessoa sofreu essa experiência, né, de não ser amado, ter sido abandonado ou rejeitado, e ela guarda essa marca no seu inconsciente. Então, quando ela vai se relacionar com outras pessoas, ela com medo, né, preocupada de não passar por essa experiência novamente, então ela começa a controlar o outro. Então, um exemplo muito característico, a gente diz que Chicory é o floral da mãe, tanto do arquétipo, na verdade, né, da mãe, né, que é aquela mãe amorosa, carinhosa, acolhedora, que cuida, mas, quando em desequilíbrio, é aquela que fala para o filho, poxa, hoje é domingo, você não veio me ver, nossa, fiz tanto por você, e agora você me abandona, eu fico aqui sozinha, né, então sempre oferecendo, mas cobrando em troca. O Chico ele vai trabalhar o nosso desapego, deixar esse controle. E aqui na assinatura do Chico, isso é muito característico, né? Porque quando a florzinha do Chico, ela dura um dia só. E quando ela murcha, ela fica aqui guardadinha nas sépalas. Ela não solta. E as sementes vão ser geradas aqui, né, no ovário da planta, que fica aqui embaixo. E a hora que a sementinha está madura e que vai estar pronta para cair, para seguir o seu curso, ela libera essa sementinha aos pés da planta mãe, diferente de várias outras que vão pelo vento, que caem na água. O chicory libera a semente exatamente no pé da planta mãe. Então, é um floral que, segundo o Dr. Bá, vai nos ajudar nessa questão do desapego, do deixar ir, do fluir, e do amor incondicional, porque a gente, quando vê um pé de chicory, são incontáveis as flores, né? E esse azul, né? Esse azul yin, esse azul suave, que traz uma calma, uma nutrição. Então, esse é o chicory. Uma outra flor, que também nos ajuda a olhar para o presente e desapegar, é a honeysuckle. A honeysuckle é a Lonicera caprifolium, que é essa flor que ela parece aqui uma mãozinha, quando ela, a inflorescência dela, né, ela é uma inflorescência terminal, nasce vários botõezinhos, e aí abrem as flores individuais, que é uma florzinha que não parece, mas ela tem 5 pétalas, mas elas são fundidas aqui, e vira como se fosse uma trombetinha, né? E a honeysuckle é o floral da madressilva. Só que a madressilva que a gente tem aqui no Brasil é a madressilva branquinha ou creme, né? E a do Dr. Bá é uma planta híbrida.
E honeysuckle, ou madressilva, a gente tem madressilva no floral de Saint-Germain também, é uma flor que vai nos ajudar a desapegar do passado. O Dr. Bá define o perfil, né, a característica da pessoa que é honeysuckle, ele indica para aqueles que vivem no passado, talvez em uma época de grande felicidade, lembrando-se de um amigo perdido, projetos que não vieram a se realizar, e essas pessoas não acreditam que possa vir a ser feliz como antigamente. Então, o desequilíbrio da honeysuckle é a nostalgia. E a virtude é viver o tempo presente. Então, é um floral que ajuda a gente a desapegar do passado, a acreditar no futuro e que bons tempos virão. Ela trabalha, é aquelas pessoas que ficam sempre assim, no meu tempo, quando eu era pequena, quando eu era criança, que saudade. Então, são pessoas muito nostálgicas, né? Quando você toma o floral, esse floral faz com que a gente perceba que o que ficou lá atrás já foi. Eu preciso olhar agora, estar aqui no presente, né? Ela não é um floral que trabalha ancoramento, né? Ela é um floral que trabalha desapego do que já foi, e o olhar para frente, né? O seguir em frente, olhar para o futuro, trazendo oportunidades para aquela pessoa viver e experimentar novas experiências, né? Então a pessoa deixa de ficar naquela tristeza, aquele peso de olhar para trás e olha para hoje e para o futuro, acreditando que o futuro pode ser melhor. Uma outra flor que nos ajuda, que nos ajuda a equilibrar o elemento metal é a Wild Rose, que é a rosa canina. A gente tem a rosa canina, né, que é a Wild Rose no sistema Bach. A gente tem a Califórnia Wild Rose, que é do sistema californiano. A gente tem aqui no sistema Minas também, o Breno chama ela de rosa canina. Né? A Califórnia, a Wild Rose, é a rosa califórnica, a espécie é a rosa califórnica. E tanto a Wild Rose de Bach como a rosa canina do Breno são a mesma flor, né? Essa rosinha aqui é uma rosa simples, de 5 pétalas, que é a rosa selvagem, a que dá origem a todas as outras rosas, né? Quando a Márcia fala das rosas, do óleo essencial de rosa, ela cita isso, né? Da rosa primordial, né? Que tem foram encontrados fósseis de milhões de anos de idade dessa primeira rosinha que surgiu. E para quem o Dr. Bá indicava a Wild Rose? Para pessoas que, sem razão nenhuma, ficaram resignadas, acomodadas, não tomam nenhuma atitude na vida. Bom, vamos ler a definição. Para aquelas pessoas que, sem razão suficiente, tornaram-se resignadas, apenas passando pela vida, aceitando-as como ela é, sem fazer qualquer esforço para melhorar as coisas e encontrar alguma felicidade. Entregaram-se na batalha da vida sem lamentos. A falha da Wild Rose é a apatia. A virtude é entusiasmo e vitalidade. Então, a Wild Rose, ela é um floral para as pessoas que passam pela vida assim, muito arrastada, né, que não tem nenhuma ação, são muito resignadas, bastante apáticas em relação a tudo. Elas não encontram nada que as estimule, né? É como se elas estivessem anestesiadas. Não consegue tomar uma decisão, assumir uma direção. E são pessoas que, às vezes, se tornam desagradáveis porque elas estão sempre no, tá bom, vamos sair, tanto faz, não quero, o que você acha disso? Não sei. Eu cheguei a atender uma pessoa no estado tão, como é que se diz, tão profundo da Wild Rose, de apatia, que ela não afofava o travesseiro para dormir. A gente vai deitar, você vai sentar no sofá, você dá uma afofadinha na almofada, você afofa o travesseiro, né, dá uma mexidinha para ele ficar mais confortável. Ela não conseguia fazer essa ação.
Então, são pessoas muito, 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 muito apáticas. E tanto a White Rose, a California White Rose, ou a rosa canina, né, do Breno, elas vão desenvolver, trazer para a gente, de novo, a ação. A rosa é uma flor da família das rosáceas. E a família das rosáceas é uma família, pelo menos na terapia floral, que está muito ligada a Vênus. Vênus tem a ver com amor, né? Com prazer. Então, o trabalho, e a rosa, a roseira, ela é uma planta muito enraizada. A raiz da rosa é uma raiz profunda, uma raiz pivotante, né? E é difícil arrancar uma roseira. Então, o que a White Rose faz na nossa alma? Ela ancora a gente aqui no presente, trazendo prazer, a leveza da rosa, a alegria da rosa. Então, é uma essência que traz prazer de viver e coloca a pessoa de novo na ação. Então, assim como Honeysuckle, né, que tira a pessoa do passado e traz ela aqui para o presente, a White Rose também. Ela faz com que a gente sinta prazer e volte a participar da vida. Quando eu trouxe aquele texto, né, do começo da Ana, ela fala do estado de expansão e contração ou concentração. O Rudolf Steiner, ele fala isso da rosa, que a rosa pulsa no ritmo da terra. Então, esse movimento de expansão e contração é inerente à flor da rosa. Então, quando você toma esse floral, ele vai despertar na gente de novo o espírito aventureiro, a alegria, o prazer. Então, ela ancora aqui a gente com o prazer de viver. Então, ela é uma essência floral específica para trabalhar a tristeza gerada no desequilíbrio do elemento metal? Não necessariamente. Mas ela é um suporte para as pessoas que estão tristes, que não veem alegria, que não sorriem. A rosa faz esse ancoramento e desperta isso. Então, ela pode não trabalhar diretamente no elemento metal, né? Mas ela traz subsídios. Talvez ela trabalhe o Shen, se a Rosana estiver aí ouvindo, né? O fogo do coração, que ela também não é do elemento fogo, né? Mas talvez essa alegria que a gente precisa no nosso Shen para, de uma certa forma, abastecer o nosso pulmão, que está em desequilíbrio. E uma outra flor, que essa, para mim, ela é a flor do elemento metal, a essência, né, floral do elemento metal, é a mustard. A mustard o nome já está falando, é a mostarda. E a gente tem a mustard no sistema Ba, e aqui no sistema de Minas a gente tem a sinapsis, né, que também é o floral da mostarda desenvolvido no sistema mineiro aqui. E mustard é a Sinapsis arvensis, né, a mesma planta que o Dr. Ba pesquisou, o Breno também pesquisou, então é a mesma flor. E essa sim é um remédio da depressão, daquela tristeza profunda, né, e que aparece na gente do nada. Muitas vezes a gente vê as pessoas que estão bem, passa um tempinho, ela entra em depressão. Então, a mustard é essa essência que vai trabalhar com a gente, né, as pessoas que têm essa depressão que a gente chama de cíclica. E ela pode ser também uma essência floral muito importante ou muito potente quando o médico faz um diagnóstico daquela depressão endógena, aquela depressão que vira e mexe a pessoa, está uma deprimida. Pessoas, por exemplo, as mulheres que têm TPM, né, então ela já sabe que ela vai menstruar, já fica deprimida, né, tá passando pelaquela fase do ciclo, chega próxima à menstruação, um dos sintomas que ela tem na TPM é a depressão. Então, todo mês, essa depressão vai e volta, vai e volta. Ou algumas pessoas que, como a depressão da mustard é uma depressão que a gente não identifica, né, quando eu falo do mustard na formação de floral, eu coloco aquele bonequinho que tem aquela nuvem escura sobre a cabeça dele, está assim, de cabecinha baixa, uma nuvem escura.
pairando sobre a cabeça. Então, a depressão do mustard é isso. Essa nuvem escura sobre a cabeça das pessoas que impede a chegada da luz, a entrada da luz. Né? Às vezes, você pergunta para a pessoa, mas por que você está assim? Às vezes não, sempre, né? Ela fala, não sei. Mas não tem nada na sua vida que te mostre, né, que tem coisas boas acontecendo. Ela fala, não, ela enumera um monte de coisas que podem trazer felicidade, que ela vê como momentos de felicidade, de alegria, de satisfação, mas ela não consegue sair dessa depressão, desse cinzento e dessa falta de esperança que é característico no lado em desequilíbrio da mustard. Então, quando você toma o mustard, é como se ele dissipasse essa nuvem escura que está sobre a cabeça das pessoas, né? E traz de novo para ela essa alegria de viver, a paz interior, a beleza na vida. E o Dr. Bach dizia que mustard é o remédio que dissipa a tristeza e traz alegria. Ela é uma espécie da família crucífera, né? Olha aqui, o formato dela já é um formato de cruz, tá? E amarelo, né? Amarelo na terapia floral, uma das coisas que ele traz, além da questão do intelecto, né, do mental, é uma flor, uma cor que traz luz. Então, é como se o mustard viesse iluminar. E a mostarda, todo mundo sabe, né, que um grãozinho de mostarda lá pode ficar no solo anos, 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 muitos anos. E quando aquele terreno é revolvido, aquela semente de mostarda pode brotar. Então, na terapia floral, quando a gente estuda, a gente faz essa associação, né, dessa assinatura. Às vezes a pessoa passa por um certo momento que a gente chama de gancho, que vai resgatar lá no início, lá atrás, onde ela ficou presa numa situação que causou muita tristeza, levou para depressão, e quando ela passa na vida por situações semelhantes, essa sementinha de mostarda surge, né, como se ela revirasse aquele terreno dela e emocional, e aquela emoção da depressão surge, então como a sementinha de mostarda. Né? E assim como a gente lê na Bíblia, né, que a semente de mostarda é a semente da fé, né? Tem a fé como a semente de mostarda. Então, é isso que o mustard vai fazer no nosso campo, trazer luz, trazer fé, serenidade, né, alegria. E aqui é a mesma coisa, né? A descrição que o Breno traz da sinapses, né, no Floral de Minas, que é para tristeza, desesperança, melancolia, depressão, né, esses estados negativos que surgem de repente, e a pessoa não consegue definir. E pode ser coadjuvante, como eu já falei, da depressão endógena, ou em situações onde a pessoa tem desinteresse, introversão, isolamento, né, que a gente viu no elemento metal, que a pessoa acaba se isolando. Fica tão triste, que ela acaba se retirando do convívio, né? Fica mais isolada. E a mustard também, ou a sinapses, pode ser usada em situações onde a pessoa começa a ter perdas sensoriais. Perdeu o paladar, perdeu o olfato, né? Porque ela está deixando de sentir a vida, né? Alterou o tato, pessoas que estão no estado muito letárgicos, lentas demais, ou parou na vida, ou a sinapses ou a mustard pode ser um coadjuvante para a ação, porque a mostarda, o que ela faz? Ela é meio picante, né? Então, ela é muito, a mostarda é muito digestiva, a erva é digestiva, né? Ela é como se ela colocasse fogo na digestão, ela ajuda esses processos digestórios, né? Assim como ela pode ajudar no processo da digestão das emoções, né? Como se ajudasse a metabolizar aquela depressão que está ali guardadinha, né? Aquele sentimento que está ali guardado, que precisa ser metabolizado, precisa ser digerido, precisa colocar um fogo ali para que aquilo seja
de fato eliminado. Deixa eu ver o que mais. Aí traz iniciativa, ação serena, fé, alegria, né? E agora, passando para o sistema da Califórnia, a gente também tem várias essências. Eu peguei algumas, bem pensadas assim, para olhar mesmo para a questão do desapego. A primeira que eu trago é a Angel's Trumpet, que é a Datura Cândida. Aqui em São Paulo, ela é conhecida como a trombeta dos anjos. Não sei nas outras partes, em Minas, né, como ela é conhecida. Mas é aquela flor branca que fica voltada para baixo, parece um sino, né, voltada, parece uma saia, na verdade, voltada para baixo, e ela é conhecida como trombeta dos anjos, né, e é uma planta até da digitalis, né, uma planta, entre aspas, venenosa, que você tem que tomar cuidado para manipular, não pode ingerir, né? E a Angel's Trumpet, ela, quando está no desequilíbrio, ela é uma planta que ajuda muito a pessoa em situações de passagem, para pessoas que têm medo da morte, pessoas que estão nesse momento da passagem e não conseguem se desprender do corpo físico e cruzar o umbral, pessoas que estão muito apegadas numa realidade ou numa situação que já deu, já foi, que precisa liberar, e ela não consegue fazer esse desapego dessa situação. Ou quando a nossa alma, no nosso processo evolutivo, a nossa alma sinaliza para a gente que está na hora de mudar, mas a gente não quer sair da zona de conforto, porque aquilo eu já conheço, eu já sei como é, então é mais cômodo ficar nessa situação. Então, sempre que tiver uma transformação muito grande que a gente estiver passando e tiver muita resistência, a gente não der conta de desapegar daquilo, a Angel's Trumpet é um floral que nos ajuda. E ela é um floral muito espiritual também. Na verdade, ela traz essa questão da entrega espiritual, seja diante da morte, seja na transformação, seja para liberar algum padrão antigo que a gente está trazendo. Ela é um floral também que trabalha a abertura espiritual. Ela abre a alma para o mundo espiritual, aquelas pessoas também que são muito céticas, materialistas. A Angel's Trumpet trabalha muito essa questão de nos ligar com a nossa questão espiritual, fazendo o quê? O desapego, soltando, abrindo, né? Para que a gente possa viver essa transformação de uma forma mais profunda. Então, essa é a Angel's Trumpet. Tem uma outra lindinha também, que é a Lilac, que eu nunca vi no Brasil se tem, que é a Syringa vulgaris, e que é o estado de desequilíbrio da Lilac, é um estado de amnésia da alma, como a Patrícia Kaminski chama. Aquela pessoa que não consegue integrar ou ser nutrido pelas experiências que ela passou, né, que essa alma passou, seja neste plano ou em outras experiências, né, mais antigas, e também não consegue integrar as experiências que ela teve desde a infância, né, a criança que passou por uns problemas de abandono, rejeição, ou alguma situação traumática, vivenciou alguma situação traumática na infância, ela não integra isso, aquilo fica como se um bloqueio, né, ela fica receosa de entrar em outras situações. Aí ela cultiva a tristeza, a depressão, a sensação de peso, traz aquele sentimento de isolamento, né, quando passou pelo abandono, pela rejeição. E o que a Lilac vai fazer? Ela vai ajudar a gente a acessar essa memória que vai rejuvenescer a nossa alma. Ela vai buscar lá na alma as qualidades positivas que eu tenho para trazer o lado bom daquela experiência. Ela integra aquela experiência na nossa vida, na nossa alma, sem ser aquele fato doloroso, né, sofrido. E a Patrícia diz que a Lilac tem uma capacidade de regeneração neurológica, mas estimulando as forças da memória que vão conectar a alma com a alegria e o significado da vida.
Então, ela reintegra esse ser dentro desse padrão de alegria, olhar para a vida com algum significado, né? Não tanto com prazer como é a rosa canina ou a rosa, a white rose, né? Mas resgatando a memória de alegria que essa alma perdeu. Aí trouxe só 3 essências, deixa eu ver que horas são. Acho que dá tempo. 3 essências que a gente começou um pouquinho atrasado, né? Por causa do problema do som. Então, 3 essências da Filhos de Gaia, que é um floral que eu sei que grande parte do grupo conhece bastante, né? A gente tem a Mariângela aí, que é a professora aí dos florais de Gaia. Então, eu peguei algumas que eu conheço, não tenho muita experiência, né, na utilização do sistema floral Filhas de Gaia. Então, eu trouxe a camarinha, que é uma flor chamada, uma planta, né, Vaccinium sp, e que ela vai trazer a consciência da abundância através do desapego. E tudo, quando a gente está muito apegada, agarrada numa coisa, gente, essa coisa, eu estou com a minha atenção aqui, né? Focada naquilo lá. Se eu não consigo abrir mão e soltar para que aquilo vá embora, eu não tenho espaço para chegar ao novo. Então, sempre que eu estou apegada numa coisa ou numa situação, eu deixo, eu perco a oportunidade de trazer outras coisas, coisas leves, coisas diferentes, né, para a minha vida, porque eu estou com foco naquilo. Eu costumo dizer que a minha energia vai onde está o meu foco, né? Então, se eu estou focando só no negativo, eu não consigo atrair coisa boa, porque minha energia tá na ressonância do negativo, então eu perco outras oportunidades, né? Então, a camarinha, ela vai fazer uma regeneração no nosso terreno psíquico, ajudando a gente a dissolver a dor, principalmente das perdas materiais, né? Quando a Rosana traz na outra aula o caso daquela pessoa que perde tudo, fica no foco só, perdi tudo. Tive uma grande perda financeira e fica só no lamento, na dor, e não consegue transmutar isso e liberar essa dor para que outras possibilidades surjam, né? Fica aprisionado naquele estado de carência, no sofrimento. E quando a gente cura essa questão da não aceitação, de não aceitar perder alguém, não aceitar um relacionamento que se foi, o término, né, de um relacionamento, quando a gente cura esse padrão de não aceitar, né, libera a saudade, esse apego do que já foi embora, a gente, é o que eu falei, abre espaço para a abundância, abre espaço para a energia voltar a fluir, em qualquer que seja o campo, né, da nossa vida. A camarinha, ela não é uma essência como o walnut, por exemplo, ou o honeysuckle, que vão lidar com as situações de fechamento de ciclo. Ela não trata o fechamento, mas ela trata aquela dor, aquele sofrimento que surgiu quando aquele ciclo se fechou. Então, ela trata a ferida que gerou esse apego que eu tenho excessivo a um ciclo que já terminou, né? E aí ela vai me permitir, a hora que eu entendo isso e essa ferida é curada, eu permito que essa energia flua, né? Que essa abundância divina retorne. E a outra, acho que é a última, não. É a manacá cheiroso, que é uma flor super conhecida, né? Muito linda, muito conhecida da gente, que é a Brunfelsia uniflora, que mobiliza na gente a sabedoria, a compaixão, para a gente encerrar um ciclo, trazendo aprendizado, né? E fazendo o desapego. No Filhas de Gaia, ele diz que é a transmutação alquímica dos sentimentos que a gente tinha, seja de medo, seja da dor pela perda, ou qualquer que seja a dor, da hostilidade, ou da agressividade, ou de relacionamentos abusivos, né, que tem a ver com aquele ciclo. Então, esses sentimentos negativos vão ser alquimicamente transmutados, né, que é o que as essências florais fazem, né, é uma alquimia na nossa alma.
Então, essa flor ajuda a desbloquear os nossos corpos físico, emocional, limpa esse resíduo que a gente não tinha processado, que a pessoa não tinha processado em relação aos traumas do passado, e vai liberar, né? Através da atitude mais compassiva, né? Então, ela vai trabalhar nossa compaixão, trabalhar de novo o desapego. Então, esse é o trabalho do manacá cheiroso. E a última é o botão branco, uma florzinha que eu via muito nos campos, né? Quando eu ia caminhar, andar com a minha mãe. Minha mãe gostava muito de andar no meio do mato, e era uma florzinha na minha infância que era muito comum. A galinsoga ciliata, e que ela vai despertar no ser humano, né, a qualidade que ela traz, é de ajudar a gente a aceitar e integrar as nossas fragilidades e inadequações, que vem de um passado, e que às vezes não é como o Honeysuckle, que pode ser lá da minha infância, né? Ou talvez da ancestralidade. Então, o botão branco vai ajudar a gente liberar, transformar, integrar esse passado que pode ter sido ontem, pode ter sido na infância, ou lá em outras vidas, né, que ficaram longes e que eu não consegui integrar na minha vida. Ela traz para a gente a qualidade da autoaceitação, do acolhimento, na ajuda para transformar esse padrão de tristeza que eu venho carregando há muito tempo, né? Tristeza, inadequação. E também é uma flor, achei essa flor linda, porque essa essência linda, porque ela ajuda a trabalhar a melancolia. Às vezes algumas pessoas têm tendência a entrar nesse estado melancólico, né? Tem alguma contrariedade, alguma coisa que não deu certo, ela já baixa a sua energia, já muda o seu padrão, já entra nesse estado de melancolia. Então, ela ajuda a superar, a quebrar esse padrão de melancolia, né? Despertar na gente que a gente é bom o suficiente, que não está faltando nada, que eu consigo preencher esse vazio, preencher esse espaço. Então, é um floral também que vai trazer essa luz, né? E vai ajudar a gente a reintegrar as nossas fragilidades, as nossas inadequações, né? Mais para o ponto de vista mais positivo. Então, era isso. Todo mundo aqui? Estamos aqui. Então, vamos lá. Deu 1 hora? Deu, né? Certinho no tempo? Então, como eu falei para vocês no começo, tem muita essência floral que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para trabalhar a questão do desequilíbrio do elemento metal. Seja ela, né, como honeysuckle, como a mustard, que trabalham especificamente aquela dor, né, do desequilíbrio do pulmão, ou a white rose, que pode trazer alegria para a gente, né, que a gente veja a vida de uma forma positiva, mais leve, mais alegre, e tire a gente desse estado depressivo, né, muda a nossa forma de viver a vida. Então, eu trouxe acho que 9 ou 10 essências. Tem uma muito boa do sistema floral de Bach, que é a Sweet Chestnut, que é o floral da castanha doce, castanha portuguesa, que faz o marrom glacé. Mas achei que a gente pode falar da Sweet Chestnut no outro momento, que é uma essência que trabalha aquela dor profunda da alma, né? Acho que a gente pode falar dela num outro encontro. Mas, basicamente, são essas as flores, bem resumidinho, né? Porque acho que cada uma dá uma aula, né, gente? Se a gente for falar, a Márcia que fez o curso de floral de Bach, né, Márcia? Se for falar do mustard, uns 40 minutos só falando de todos os processos da simbologia, né? Todas dá para falar bastante coisa. Não, mas foi muito bom. Foi ótimo. Então, tá bom. Alguma dúvida, alguma essência que talvez não tenha ficado muito claro?
Tudo bem? Então tá bom. Eu não quis falar muito Foi ótimo, Valéria. Muito bom. Eu consegui assistir um pouco. A internet. Ai, Ana, que bom. Dando A show aí. internet, não, a internet aqui caiu várias vezes, Ai, que pena. mas deu para assistir um pouco, foi excelente. Gratidão, Sabe? agradeço. Hoje me deu uma ótima dica para tratar uma pessoa que me ligou pedindo socorro. Tá? Muito obrigada, viu? Que bom. A ideia é essa mesma, né, Rosana? Valeu. Que a gente possa trazer aqui as informações para que as pessoas possam olhar para si e ter, como é que se diz, ferramentas, né, para se cuidar. A ideia é essa mesmo. Exatamente. Então, tá bom, querida. Muito bom, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Ótimo, gratidão, Valéria. Obrigada.